Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler uma palavra hoje. Normalmente eu louvo, mas hoje como a palavra é um pouco extensa, né? E eu tenho algumas Bíblias aqui e cada uma tem uma tradução diferente. Elas não são do mesmo tipo de editora. Então eu vou ler. Claro que os irmãos vão ver, eu vou colocar na descrição. Se Deus quiser, eu vou colocar todas as palavras que eu li aqui na descrição. Quando os irmãos forem pesquisar nas suas Bíblias, a tradução vai estar de alguma maneira diferente, porque eu não tenho todas as Bíblias iguais. Então, mas os irmãos vão ver que a palavra é a mesma, né? A Bíblia, ela muda alguma tradução, mas o sentido é sempre o mesmo. Então, eu quero ler hoje Provérbio 8, que ele fala a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho. E a boca perversa aborreço. Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Senhor Deus, por misericórdia, Deus, em nome de Jesus, primeiro eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço que o Senhor, Deus, fale conosco através da sua palavra magnífica e excelente, Senhor Deus, sobre a sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, eu vou pegar uma Bíblia por Bíblia para comparar o que é dito em Provérbios 8 com as outras palavras que dizem em outros versículos, outros capítulos da Bíblia que também falam sobre a sabedoria e sobre quem é a sabedoria e sobre que na realidade, irmãos, tem aqui no Provérbios 8 tem algo que já aconteceu, né? Porque, como os irmãos sabem, muitos servos de Deus, como Davi, Salomão, Samuel, Josué, os juízes da terra, eles já reinaram e governaram segundo a sabedoria de Deus. Eles já foram servos usados. José do Egito também foi usado como governador. Daniel também foi usado também como um governador, porque eles tinham a sabedoria de Deus. E aí eles reinavam na terra, eles governavam na terra por causa que Deus dava essa sabedoria para eles. Agora a gente vai ver quem é a sabedoria, irmãos, e da onde eles tiram. Não era de estudo, não era de conhecimento. Vamos ver aqui nas outras palavras. Eu vou colocar essa Bíblia aqui. Essa outra aqui. Jó, capítulo 28. Está escrito assim: só Deus sabe onde está a sabedoria. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la.
nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Aqui está o segredo, irmãos. A sabedoria que Deus fala, a sabedoria que Deus dá, não vem de livros. A sabedoria vem de se desviar do mal, de temer a Deus e se desviar do mal. Mas como assim? Vamos compreender um pouquinho mais. Nas outras Bíblias a gente vai compreender o que isso quer dizer. Agora a gente vai para Isaías 9. E está escrito assim. Aqui, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Se os irmãos observarem, ele diz aqui, ó, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Vamos voltar para o Provérbios 8, que diz assim. Provérbios 8, versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. O Senhor está querendo dizer que Ele dá sabedoria e Ele dá o conselho da sabedoria para quem se aparta do mal e para quem teme a Ele. Ele é a sabedoria. Aqui no versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele é o maravilhoso conselheiro. É Ele que dá sabedoria para os servos. Então, todos os servos dele que reinaram, José, Daniel, Josué, todos eles eram governados e dirigidos por Deus. Salomão, quando julgava a causa do povo, Davi, que era segundo o coração de Deus, todos eles eram governados, eles eram orientados por Deus, pelo Espírito Santo. E é daí que vem, irmãos, a sabedoria. Assim como foi os juízes da terra. Vou continuar, irmãos. Tem mais versículos aqui maravilhosos. Essa palavra é tão bonita que eu achei muitos versículos. Isaías 11, irmãos, vamos ler aqui, ó. Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de quem? O Espírito de sabedoria. Olha que bonito. E de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha Isaías 11 como é mais específico. Que bonito que é. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha que lindo, irmão. Essa palavra aqui eu me impressionei muito. Vou pegar outra Bíblia. Aqui já é a parte, vamos voltar para Provérbios 8, irmãos. Aqui eu gosto de comprovar, tudo que eu estou fazendo aqui é mais ou menos comparar o que está escrito em Provérbios 8 com as outras palavras, o que tem em outras palavras que comprovam e testificam que essa palavra aqui ela é verdadeira. E uma outra coisa que eu também observei, irmãos, é que a única coisa que a gente pode confiar, porque está escrito, né, que quando a gente confia no homem, tá escrito lá na palavra o que a gente é, né? Quando a gente não pode confiar nos homens. Porém, qual é a única coisa que a gente pode confiar? Na palavra. Na Bíblia, em Deus. Porque ele diz aqui, ó, em Provérbios 8, ele já diz aqui, que ele vai falar o que é certo, que é confiável. Quando ele diz que ele vai falar o que é certo,
ele está querendo dizer que quando quando ele fala da palavra, ele fala de algo que é confiável, algo que é permanente. A sabedoria de Deus e a sabedoria dele, a palavra dele, ela é permanente, ela permanece. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a única coisa que a gente pode confiar de verdade é o que está na Bíblia. Algumas pessoas tentam modificar o que está na palavra, tentam introduzir algumas coisas ali que não está na Bíblia, e a gente tem que cuidar, porque a gente não pode confiar nos homens, nem na palavra dos homens, e sim só no que é permanente, que é a Bíblia, né? E aqui diz aqui, ó, naquele versículo ali, eu quero começar a parte aqui, ó. Por mim, Provérbios 8, versículo 15. Por mim, Jesus Cristo, né? Reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Deixa eu pegar outra palavra aqui para vocês. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6 está escrito aqui. Isso aqui, irmãos, para confirmar que as pessoas julgam, os servos de Deus irão julgar e os servos de Deus vão governar por Deus, por Cristo, pela sabedoria de Deus, através do Senhor, através da. Como é que eu vou dizer? Aqui mais adiante eu vou citar isso aqui para vocês. Deixa eu ler primeiro essa parte aqui. Ó. Não sabeis vós, 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso aqui agora no juízo, mais adiante. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Só para os irmãos terem uma ideia. E 1 Coríntios 6, 2, a partir dali até 2, 3, diz que os santos hão de julgar o mundo. Então o Senhor colocará santos para julgar, anjos para julgar o mundo. Então, Deus, isso aqui já é uma promessa. Então, aquela parte de Daniel, Davi, José, aquilo ali já foi parte da profecia, parte da palavra de Deus se cumprindo. Porém, tem mais, porque a vida é eterna. Tem a vida eterna ainda. Então, se a gente fosse procurar só reinar com Cristo aqui na terra, muitos não reinariam, mas como a vida é eterna, aqui já está dizendo, os santos hão de julgar o mundo. Tem mais, irmãos. Quanto mais a gente for correto com Deus, quanto mais a gente for fiel a Deus, mais Ele vai nos dar. Vamos confirmar isso aqui nas outras palavras. Lucas 19, 17. Tá aqui, irmãos. Vamos procurar Lucas 19, 17. Respondendo-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Reino futuro de Cristo, aqui na terra. Terás autoridade sobre 10 cidades. Para os irmãos verem que nada termina aqui na terra. Deus vai dar mais autoridade, mais juízo para os santos deles que foram fiéis. Vamos ver nas outras palavras. Tem mais palavra aqui, irmãos. Aqui, ó. Essa palavra aqui, eu coloquei, eu organizei de uma maneira errada, não está na sequência que eu queria falar, mas olha só o que está escrito aqui. Essa aqui foi a parte quando Josué teve que assumir o lugar de Moisés. Está escrito aqui, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, palavra de Deus, a Bíblia, que eu falei, né, que a Bíblia é eterna. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí está escrito aqui, ó, o seu Deus estará com você por onde você andar. Tá, agora deixa eu pegar essa outra Bíblia aqui, irmãos, que tá aqui, Efésios. Glória a Deus.
Tá aqui, irmãos. Efésios 2. Agora eu só preciso achar onde. Glória a Deus. Aqui. Efésios 2, 6. Tá escrito assim, ó. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Reinarmos com Ele no mundo celestial. Então, aquela palavra de provérbio que diz, por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça, por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Tá aqui, ó. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Imagina o que vem pela frente, irmãos. Imagina o que vem pela frente para quem for fiel a Deus. Para quem aborrecer o mal, para quem evitar o mal e para quem temer a Deus. O que mais Jesus Cristo vai dar de autoridade e principalmente nesse tempo que Ele reinar sobre a face da terra, no céu, na terra. Quantas bênçãos Deus tem, né? Olha só, irmãs, aqui, ó, Êxodo 18. Êxodo 18, o sogro, olha como as palavras se complementam. Toda palavra se complementa. Eu tô lendo cada parte aqui. Êxodo 18, o Jetro falou com Moisés. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé desde amanhã até o cair da tarde. Só Moisés estava julgando. Aí Moisés respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Então só Moisés julgava, mas era muita gente para um homem só julgar. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Essa palavra é linda, irmãos. Agora vamos para a próxima, viu? Eu estou aumentando aqui o Atos, irmãos. Olha como é lindo. Olha, Jetro em Êxodo 18 e olha em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Olha o que está escrito. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Cheios do espírito de sabedoria. A gente está falando de sabedoria. Aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Praticamente a mesma coisa que aconteceu em Êxodo. Moisés estava julgando sozinho e aí o Jetro deu o conselho que ele elegesse pessoas de Deus, pessoas que fossem capazes, pessoas idôneas, pessoas aqui, ó, inimigos de ganho desonesto, dignos, tementes a Deus. A mesma coisa aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Porque eles não estavam dando conta de fazer tudo sozinhos. Alguém tinha que fazer uma atividade e eles tinham que se consagrar à palavra. Aqui, irmãos. Isaías 61, está escrito aqui.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aí está escrito aqui: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Mais abaixo aqui, irmãos, versículo 6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Por que isso tudo, irmãos? Por que eu li tudo isso aqui? Para que vocês entendam que as promessas da sabedoria, para quem teme a Deus, se aparta do mal, e tem Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, como conselheiro pessoal, pessoas que servem a Deus, as promessas futuras que tem. Então não foi só para Daniel, não foi só para Josué, não foi só para José do Egito, não foi só para Samuel, não foi só para Davi, não foi só para Salomão. Essas promessas são para todos os que simplesmente temem a Deus, se apartam do mal e aí obtêm a sabedoria de Deus, que são os próprios conselhos do Senhor Jesus Cristo, que é Ele que é o maravilhoso conselheiro, como diz aqui, né, irmãos? Aqui, ó, riquezas e honra estão comigo. O que vocês acham, irmãos? Sim, riquezas duráveis e justiça. A nossa vida aqui, irmãos, a nossa vida aqui, ela é provisória, mas riqueza durável. O que vocês acham que tem esses que temem a Deus, que ganham 10 cidades para julgar, porque foram fiéis no pouco, se apartaram do mal e temeram a Deus? O que vocês acham que ganham? Como é que é reinar com Cristo nas regiões celestiais? Riquezas e honra estão comigo. E sim, riquezas duráveis e justiça. Irmãos, melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Irmãos, a recompensa de buscar a sabedoria de Deus, de viver conforme a Bíblia, não tem preço, não tem data de validade, não tem morte que separe. A recompensa, a riqueza e todas as bênçãos de tudo que Deus vai colocar as pessoas para fazer, grandiosas obras Deus vai colocar para fazer, para julgar, para governar cidades, governar. Isso aqui, irmãos, é algo eterno. Isso aqui é algo palpável, é algo permanente. Não tem preço. Esse aqui realmente não tem preço, vale mais que ouro. Então, por isso que eu estou pregando essa palavra. Eu nem louvei porque a palavra ficou longa e extensa, mas é uma palavra que realmente é muito, 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 muito mais ainda. Deus podia explicar. Claro que como eu sou, assim, nova nessa parte, talvez eu não saiba explicar, mas que o Espírito Santo fale no coração dos irmãos, assim como ele falou no meu, e que dê entendimento para vocês o quanto que é simples se conseguir a sabedoria e o quanto que ela dá de fruto de coisas assim permanentes, riquezas, coisas futuras assim eternas, maravilhosas, né? E a gente às vezes, né? Meu Deus, irmãos, a gente às vezes fica pensando, olhando para cá, olhando, pensando pequeno. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.